É, boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 4 de setembro de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Amém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos que confere na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa sair de encontro, curando, libertando, salvando, ajudando, fortalecendo, meu Deus. Eu não sei a necessidade dele e dela, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar entrando, Pai, com cura, com libertação, trabalhando na alma e no espírito, é que eu te peço nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Hoje aqui em São Paulo tá um dia gostoso, um sol gostoso, sabe? Acordei cedo hoje. Lavei até o cabelo. Ai, Jesus, mas amém. Hoje a gente vai estar meditando em Marcos 14, tá bom? Essa passagem ela é muito linda. Ela vai falar assim de Jesus. Jesus é ungido em Betânia, tá bom? Sabe que a gente tá numa maratona dos evangelhos sinóticos que Deus ordenou a mim, tá? Pra estar fazendo. Então a gente vai estar lendo Marcos, depois a gente vai estar indo, já estudamos Mateus, agora estamos estudando Marcos, depois vamos estudar Lucas, depois João. E depois, Deus já tocou no meu coração pra gente ir para as cartas de Apocalipse, tá? Pra gente estar aprendendo um pouquinho mais dele. Porque é palavra, igreja, igreja. Olha, no tempo que a gente tá é tão difícil, igreja. Olha, na palavra, tem dia que ainda a gente ainda fica meia, como eu posso dizer? Tem dia que a gente ainda fica atribulado. E se a gente buscando a palavra, crendo na palavra, tem dia que a gente passa por situações que é só Deus, viu? Falo por mim, tá? Então, assim, a gente tem que estar sempre firmado na palavra, porque não tem outro caminho, tá? Nos fins do tempo mesmo é só palavra. Pra gente aguentar de pé é só palavra. E mesmo assim a gente ainda ganha chicotada. Vamos lá, Jesus é ungido em Betânia. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento, que é a festa dos pães asmos, tá bom? O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro ou matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu seu chefe de sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. E Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que você colocou no meu coração nessa hora, nesse momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Deus, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que ele falou aos nossos corações. Eu, a missionária Nadir Albano, tenho que diminuir e o Senhor tem que aparecer como João Batista. A voz que clama dizia que ele cresça e que eu apareça, que ele cresça e que eu diminua e que eu desapareça. É o que eu preciso, Pai, desaparecer sempre para que o Senhor cresça. Senhor, me ajuda nessa jornada, nessa caminhada que não é fácil, me ajuda. Me ajuda a desaparecer para o Senhor crescer. É o que eu te peço nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Né? Aqui a gente vai estar falando... Desculpa, igreja, porque tem hora que o Espírito de Deus me toca tanto, que eu vejo tanta coisa que, olha, Deus sabe. Às vezes a gente tá fazendo uma live, tá pregando, só Deus sabe como a gente tá. Só Deus sabe. Diz assim, Jesus é ungido em Betânia, tá? Faltava apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães asmos. Então, essa festa dos pães asmos era aquela festa que não tinha, o pão não tinha fermento até hoje, tá? Os judeus têm essa prática. Era uma festa judaica que ela comemorava, sabe o quê? Lembra aquela passagem que tá lá em Êxodo?
Êxodo 12, quando o faraó não queria libertar o povo do Egito, aí o Senhor manda as 10 pragas, e ali tem a praga do primogênito, tá? Aqui o Senhor pede para que eles passem o sangue, né? Do cordeiro na porta dos seus lares, porque aonde tiver o sangue do cordeiro ali, do cabrito usado, tá bom? Não, o espírito da morte não ia passar e não ia matar o primogênito. Então foi o que aconteceu, tá? Então era a festa dos primogênitos, tá bom? Porque a gente vê que ali, né, que o filho de Faraó, ele é morto, o primogênito de Faraó. Então, essa festa, ela ocorria durante a Páscoa, tá? Esse pão era sem fermento, por isso que era a festa dos pães asmos. Então, a gente vê, é muito interessante, tá? Então, essa comemoração, ela é tida até os dias de hoje pelos judeus, é algo que tem, tá? É algo que eles praticam, né, como mandamento, pois vivenciaram ali a saída do Egito. Então, é algo que eles levam até os dias de hoje, tá bom? Mas aí diz assim, e os chefes do sacerdote, os mestres da lei, estavam procurando um meio de fragar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre eles. Então, assim, eles estavam tentando, né, um meio para matar Jesus, só que eles diziam entre si, não, a gente não pode fazer no dia da festa para que não haja tumulto. Porque, querendo ou não, Jesus havia se tornado uma pessoa popular, tá? E além de se tornar uma pessoa popular, ele tinha muitos seguidores. Então, eles, né, ficavam pisando em ovos. E estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, tá? Era um perfume caro, raríssimo. E dá até o detalhe, né, que ó, contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. E ela vai e quebra, tá? Quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque foi durante a festa, foi ali na semana conhecida como a Semana Santa, tá? Durante a festa dos pães asmos. Então, naquela época, ia centenas e milhares de pessoas, tá? Ali ali pro lado de Jerusalém. E aumentava muito a população, tá? Aumentava muito. Cerca de 50 mil vezes, era coisa assim extraordinária. Então, a multidão era tão grande. Então, por isso que eles estavam se precavendo, tá? Para não matarem Jesus. Outro detalhe também que eu quero deixar para vocês que esse evangelho aqui provavelmente começa ali na Semana da Paixão. Outra coisa também que eu quero deixar, que a gente viu ali a devoção da mulher, né, que ungiu Jesus. Ela tinha uma devoção muito grande, né? Enquanto essa mulher estava ali numa devoção com Jesus, Judas estava tentando vender Jesus, né? Olha só a diferença, tá? O paralelo ali entre ambos. Então, assim, era algo assim terrível. Então, a gente vê ali que mesmo com Jesus, né, em todo lugar, sempre vai ter aquela pessoa falsa, tá bom? A mulher do guento e tinha Judas. E a gente vê também que era na cidade de Betânia. Então, ele estava reclinando numa mesa, tá? E assim, a postura era uma postura usual, porque antigamente, né, eles se sentavam assim, tipo, pra comer, tipo, no chão, um banquete, era costume deles, então, assim, se coisar pra estar comendo. E detalhe, quando fala do leproso, com certeza ele não era leproso mais, porque se ele fosse leproso, ele não estaria numa casa dentro de uma cidade, tá bom? Mas, porque você vê que ele fala assim, ó, Simão o leproso. Então, o leproso. Então, eu creio que ele não era mais leproso. Porque se ele fosse leproso, ele não estaria ali. Ok? E a gente vê que daí, detalhe, né? E aí diz assim que esse nardo se contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Gente, ela fez algo assim extraordinário. Porque ela quebrou. Ela, tipo assim, ela derramou tudo sobre Jesus. Então ela não teve, ela não teve pena, tá? Uns dizem, né, de alguns historiadores, que ela se tratava de Maria, irmã de Marta e Lázaro, aquele Lázaro que foi ressuscitado, que era amigo de Jesus, tá? Maria, Lázaro e Marta eram muito amigos, tá bom? Então, assim, provavelmente foi Maria, tá? A irmã de Marta e Lázaro. E esse frasco, ele era lacrado. Então, assim, e ele era, assim, e você só podia parti-lo na hora de usar. Por quê? Porque ele continha esse unguento, esse perfume, tá? E ele, assim,
E ele era usado tipo por gotícula, eles eram aplicados assim. Era um perfume feito de um óleo aromático que era extraído da raiz de uma planta cultivada, principalmente na Índia, tá? Era algo muito raro. E ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, né? Ela ungiu, era um hábito corriqueiro nas festas. Então ela fez esse ato assim, tá? Então você vê que essa ação dela expressou assim uma devoção assim, nossa igreja. Ela mostrou uma devoção profunda por Jesus, tá? Ela mostrou ali uma gratidão, né? Então, assim, tudo que Jesus tinha feito pelo seu irmão, tá? Provavelmente. Então, assim, o que ela tinha passado com ele. Os momentos que ela passou com Jesus, né? E aí diz assim, no 4, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários. O dinheiro e ser dado aos pobres. Quando eles relatam que ele poderia ser vendido por 300 denários, a gente já conversou, sempre falo sobre isso, tá? Porque um denário corresponde a um dia de serviço. E esse 300 denário correspondia, bem dizer, a 10 meses de serviço, ok? Quase um ano trabalhado, tá? Então, o que ela fez foi algo assim, um ato de amor mesmo, um ato de amor, tá? Ela entregou 10 meses do seu ano ali, né, para Jesus. Então, o que ela fez tem que ser contado mesmo, do jeito que Jesus falou. Então, aí diz assim, né, que esse povo que tava lá, né, e tava quem junto? Judas Iscariotes. Eles acharam assim o fim que ela fez, tá bom? Dados pobres, o costume judaico, eles tinham esse costume de presentear os pobres na véspera da Páscoa. Então, assim, pobre da véspera da Páscoa era lembrado, tá? Então, era um costume judaico, tá bom? E a gente vê também e assim, eles repreendiam ela severamente. E a repreendiam, porque assim, eles achavam absurdo o que ela fez, uma loucura. Mas olha que detalhe. Aí diz aqui no 6, Jesus diz assim, deixa em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação comigo, sabe? Ela fez o que vocês não fizeram. E vocês estão perturbando ela por quê? Eles a repreendiam severamente. E aí, diz assim, e Jesus diz assim, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, sabe? Os pobres vocês sempre terão com vocês. Poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Entendeu? Jesus falou assim, eu vou morrer. Eu vou ficar à direita do Pai. Mas os pobres vai estar aí para você ajudar. Eu quero ver se vocês vão estar ajudando. Ele vem dizer assim, no 8. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. Né? Tava preparando. Porque você sabe que Jesus, né? A gente sabe da morte de Jesus que não teve tempo, tá? De cumprir esse costume judaico da preparação de Jesus. José de Arimateia foi, pegou o corpo e já enterrou. Então foi algo assim. Porque nem eles, depois mais na frente, entendem como Jesus conseguiu morrer tão rápido, tá? Mas Jesus é Deus, então, o que Deus faz é tudo perfeito. E aí diz assim no 9, ele diz assim, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E aí quem aparece aqui no 10? Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu seus chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. O falsão, tá? A proposta muito os alegou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregar. Então, a gente vê, enquanto esta mulher estava ali preparando Jesus para a sua morte, bem dizer, daqui uma semana, Judas estava tentando vender Jesus. Olha a situação. Né? Algo bem contraditório. Isso porque ele comia com Jesus e andava lado a lado com Jesus, tá? Então, a gente vê que essa situação é algo da gente pensar bem, tá? Se Jesus andava com 12 e um era Judas, imagine como ia com você, né? Então, o que ela fez? Ela estava preparando, porque no costume judaico, a gente acabei de falar, né? Tinha que ungir um corpo com os óleos aromáticos, né? Em preparação para o sepultamento. Então, eles tinham que fazer isso, né? Era um costume deles, tá bom? E tinha preparação, né? Tinha que ter. E o que acontece? E ela não. O que ela fez foi magnífico. E ela não pensou que ela trabalhou 10 meses. O que ela fez com todo amor. Esse relatório aqui não para.
E diz assim, Jesus disse que vai contar o evangelho em todo lugar, tá? E diz assim, e Judas Iscariotes, ele vai, o que ele vê uma oportunidade de vender Jesus, tá? E a sua intenção era terrível, né? A gente fica tentando, eu fico tentando imaginar assim, né? Como assim, gente? Ele andou com Jesus, ele viu tudo que Jesus era, quem era Jesus, né? E tudo que ele fez com Jesus. E aí vamos prosseguir para a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos dizendo: Jesus enviou os 2 discípulos assim: entre na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês e siga-no. E diga ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta, e faça ali os preparativos para nós. Então você vê que Jesus, ele dá uma dica, um homem, né, com um pote na cabeça. Então assim, é algo bem atípico, bem diferente, porque o homem não andava com um pote na cabeça. Então a gente vê que é muito estranho um homem andar com pote, né? Então era algo assim que Jesus fala, né? É entrar numa cidade, um homem carregando um pote de água, virar o seu encontro e siga, né? Então isso era coisa que mulher fazia, tá bom? Então esse homem vindo com pote era algo atípico, bem diferente, que era algo que era bem difícil de... Tchau, mãe. De acontecer, por isso que era facilmente identificado, tá? Porque somente a mulher carregava pote d'água. A gente lembra da mulher de Samaria? Então a gente vai por dizer, os discípulos se retiraram, entraram na cidade e contaram tudo como Jesus lhe tinha dito, tá? Jesus havia lhe dito tudo, né? E prepararam ali a Páscoa. E ó, no terceiro Jesus chegou com os 12, quando estava comendo e reclinando à mesa, Jesus disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Aí Jesus diz assim, Jesus disse, digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes, e um por um me disseram: com certeza não sou eu. E afirmou Jesus: com certeza não sou eu. E afirmou Jesus: é um dos dois, alguém que come comigo do mesmo prato, né? Então, só comia do mesmo prato, tá? Quem era muito íntimo. Então, quando Jesus disse alguém que come comigo do mesmo prato, tava assim, alguém íntimo de mim, tá bom? Porque naquela época eles tinham, tipo, era tipo um bocado, eles molhavam ali, comiam junto um do outro. Então era algo que praticamente só comia quem... que eles comiam no chão, então se reclinava quem estava junto, tá bom? A gente vê também que aqui no vídeo fala assim, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas aí daquele que o traiu, o filho do homem, melhor lhe seria não ter nascido, tá? Então, ai daquele. Então, assim, é algo terrível, tá? Porque trair Jesus, gente, tá bom? Mas ai daquele que trai o filho do homem. Porque já tinha uma promessa, né? Então, Judas era o traidor. E diz assim no 22, enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tome isto, é o meu corpo. Então, aqui é a primeira ceia, tá bom? E em seguida tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Então, assim, é algo tremendo, a ceia do Senhor, tá? A ceia de Jesus. Em seguida, então a gente vê aqui a participação de Jesus aqui na ceia, tá? Tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Aí diz assim, ele diz, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de mim. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que coisa linda. Diz assim, Jesus prediz que Pedro negará. Aí diz assim no 27, e disse Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então Jesus começou a falar aquilo que já estava escrito do bom pastor, tá bom? E detalhe, e aí, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Jesus, tudo que ele falou, tá? Aconteceu. Depois que ele ressuscita, ele vai lá atrás deles. Oi, amor. Espera que a mamãe já vai, tá bom?
Diz assim, Pedro declarou ainda que todos te abandonam, eu não te abandonarei, respondeu Jesus. Aí Jesus, e respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galho, e 3 vezes você me negará. Então Pedro, como assim, Senhor, eu vou te negar 3 vezes, né? Mas Pedro insistiu ainda mais, mestre, que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo, né? Pedro, não, eu vou morrer, mas eu não te nego. Então você vê, igreja, na carne da emoção a gente fala muita coisa, tá? Mas a realidade é outra. Então a gente vê como que é, né? As coisas de Jesus. Nega 3 vezes. Aí diz assim, Jesus. Então, só que Jesus, né? Em nenhum momento ele fala assim, não, Pedro. Jesus ele fala assim, eu lhe asseguro, que ele só afirmando que você vai negar, porque Jesus ele conhece o futuro, tá bom? O futuro pertence a Deus. Então, assim, no 32. Então foram para o lugar chamado Getsemane, Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ficar aflito, angustiado, e lhe disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza, né? Olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, né? Então Jesus estava sentindo ali a morte. Fique aqui e vigie. Então foi algo que Jesus sentiu, né? Se angustiou, porque estava chegando a sua hora, tá? Era algo inevitável. E fique aqui e vigie. Jesus ele pede para eles vigiarem, tá? Fique aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, o professor se orava, Jesus orava, para que, se possível, fosse afastar dele aquela hora. E dizia, Pai, tudo é possível, faça de mim este cálice, contudo não seja feito o que quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar? De novo. Por 1 hora, vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. É forte, hein? Mais uma vez ele se afastou e orou. Então, né, Jesus ele vem mostrar, né, que, né, vigie e ore para que não caia em tentação. Então temos que estar vigiando e orando. Jesus estava ali com ele, pediu para vigiar e orar. Porque o que acontece? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca, muito fraca, né? Mais uma vez ele se afastou e orou. Jesus sempre orando, tá? E repetindo as mesmas palavras, quando voltou de novo encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados, os olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem, descanse. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, a gente vê que Jesus ele deixa claramente, vem aquele que me trai. Quem é? Judas. Por quê? Porque a gente acabou de ver, né, que Judas, ele vai e vende Jesus por algumas moedas, tá bom? Então, é algo terrível, igreja, né? É algo terrível. Porque ele estava ali com Jesus e de repente ele estava pensando como vender, né? Aqui fala claramente de Judas. E aí diz aqui assim, vamos lá, Jesus é preso. Peraí, mano, a mamãe já vai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas com os 12. Com ele estava a multidão armada de espada e varas. Então aí aparece Judas com os 12, tá? Enquanto ele ainda estava, apareceu Judas com um dos 12. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Desculpa. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. Então, todos aqueles que queriam matar Jesus estavam ali, tá? Mas a gente vê, né, que quando ele vai até Jesus, um pouquinho antes, né, a gente vê que Jesus estava angustiado e tudo, falou, gente, me ajudem, orem comigo. Jesus, os seus discípulos estavam dormindo, cansados. Jesus, né, precisando ali, eles não conseguiam. E você vê, igreja, que eu e você somos carne. Então, muitas vezes o Senhor pede coisas pra gente, às vezes a gente vai jejuar, a gente não consegue.
Ai, Jesus vai orar, não consegue, porque é uma luta espiritual terrível, né? Então a gente vê que os discípulos estavam com o próprio Jesus e não estavam conseguindo. Então não é fácil, igreja, não é fácil. Por isso que ele fala, vigia e ore. Porque, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí diz aqui no 44, o traidor havia combinado com um sinal com eles. Aquele quem eu saudar com um beijo, ele prenda-no e leve-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Judas é um falso, tá bom? Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. A gente sabe que, acho que é em Mateus, que vai falar que, em João, né, vai falar que este foi Pedro, tá, que decepou a orelha de Malco, tá? Pedro decepa a orelha de Malco. Tá lá em João 18:10, tá? E disse-lhe Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espada e vara? Todos os dias, olha Jesus, todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas, então todos os abandonaram e fugiram. Olha só. E um jovem vestido apenas com lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Provavelmente, né, a gente vê que esse jovem ele sai correndo e acaba deixando. Esse jovem ele não é identificado, tá? Então, se não identifica, então não interessa estar especulando, tá bom? Porque a Bíblia não deixa brecha para a gente falar, então não interessa. Jesus diante do sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes do sacerdote, os líderes religiosos e os mestres da lei. Então todos se reuniram ali para quê? Para pegarem Jesus, tá? E levaram ali, ó, ao sumo sacerdote, que era Anás, tá? E os líderes religiosos e os mestres da lei. Então eles vão lá, todos juntos, se juntaram para pegar Jesus. E diz assim no 54, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sendo, olha só, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sendo ali, sentando-se ali com um dos guardas, esquentava-se junto ao fogo. Então Pedro só o seguia, né? Então a gente vê que um pouquinho antes Pedro fala assim, não, Senhor, eu não vou te negar, não é não? Não foi que Pedro falou para Jesus? Né, a gente meditou aqui, né? Então a gente vê que Pedro, ele falou para Jesus, mas infelizmente, meu Deus do céu, ele nega Jesus, né? A gente viu aqui no 30, tá? Respondeu Jesus. Vamos botar aqui no versículo 30 pra gente não esquecer. Eu gosto muito de marcar, minha Bíblia é toda marcada. Porque a gente que prega tem que estuda, tem que estar marcando, que às vezes a gente esquece também, viu? E assim, no 55, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam. Eles estavam aqui procurando falsa testemunha. Igreja é duro, né? Quando você é caluniada, já fui tão caluniada. Olha, pra vocês terem noção que eu fui caluniada de uma calúnia tão grande que fizeram contra a minha pessoa, que eu fui condenada, tá? Fui condenada. Fui processada e condenada. Mas eu sempre falo com o Senhor Jesus, falo, Senhor, eu não tenho dinheiro hoje, mas onde eu vou ter? O dia que eu tiver, eu ainda vou reforçar essa história, igreja, porque é duro quando você é caluniada por algo que você não falou, tá bom? Então, assim, é muito triste. Quem mente, que rouba, que engana, se faz de vítima. E a vítima é tida como o vilão da história. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente fica assim, Senhor Deus, é triste. Olha, igreja, eu não confio na justiça dos homens. Eu tenho vergonha da justiça dos homens, porque a justiça do homem é muito falha.
Então, assim, assim, o que me dá um consolo ainda é esperar na justiça de Deus, sabe? É o que me consola ainda, porque olha dos homens é triste. No 56 diz assim: muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, falsa testemunha, igreja, é duro as pessoas se levantar. A gente sabe que esse sumo sacerdote, já acabei de falar para vocês que era Caifás, tá? Que era genro de Anás. Então, é algo assim, era uma sujeira, uma podridão, tá? Uma podridão doida. Então, a gente se vê no meio dessa sujeiraiada toda. Jesus, que era limpo, né? Que as suas vestes resplandeciam. No Monte da Transfiguração diz que era tão branca que nunca houve um branco como aquele. Aramanda Sudecomanai, né? Então, era o Sinédrio que estava ali, a totalidade do Sinédrio que queria matar Jesus. Então, esse era a imundície, tá? Total imundície. E aí, esse Sinédrio aí era o Tribunal Supremo dos judeus. Então, assim, eles mesmos faziam o que eles queriam, tá? Eles mesmos julgavam, condenavam. Ó, gente, eu até falar uma coisa aqui, mas até, né? Não vou nem falar isso aqui. E diz que tinha muitas falsas testemunhas contra Jesus, né? Era um processo jurídico terrível. As testemunhas atuavam como promotores públicos, assim, eles mesmos faziam as arruaças deles, sabe? E detalhe, eles não eram coerentes, eles eram terríveis. Então, a pessoa não podia ser condenada se não tivesse uma ou duas testemunhas. E aqui tinha várias falsas testemunhas, tá? E eram terríveis, né? Não dá nem para imaginar a imundície que era. E aí diz assim, então, no 57, então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. É muita coragem, né? Tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, como o povo tem coragem de mentir, né? Eu já passei por isso, imagine Jesus sendo inocente, né? É duro, igreja, é duro. E diz assim no 59, nós ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. E realmente, foi o que ele fez após a sua morte, né? Aqui é algo espiritual, só quem consegue ver os espirituais. Mas, ele diz assim, mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente, porque não era isso que Jesus fazia, ele estava falando do templo dele, da casa dele, né? Da sua morte, da sua ressurreição. E diz assim no 60, depois o sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou, Jesus, você não vai responder a acusação que este lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio, tá? Jesus permaneceu em silêncio em frente de Caifás, sumo sacerdote Caifás. Então, Jesus, cara, então assim, igreja é muito nojento, né? Genro de Anás, o sumo sacerdote anterior. Então, Jesus não fala nada para Caifás. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, filho de Deus? Jesus continua mudo. Então, igreja, tem coisas que a gente não tem que dar resposta. Que não é fácil. Aí Jesus diz assim, sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. A gente vê isso aqui, é tremendo, gente. Quem viu aqui primeiro foi Estevão, lembra? Sendo apedrejado. Estevão viu Jesus sentado à direita do Pai. Então a gente vê que essa declaração aqui, eu sou sim, Jesus afirma, eu sou. Né? Igreja, olha que me fez lembrar aqui. Quando Moisés, né, ele vai lá falar com Deus e ele fala assim, mas Senhor, o que eu vou falar para o faraó? Aí Deus fala assim, diga ao faraó, Moisés, que o eu sou enviou. Foi o eu sou, não foi mais ninguém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o começo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele quem fez faraó.
Eu sou aquele quem te fez, Moisés. Diga que o eu sou enviou. Então, igreja, a gente vê que as coisas de Deus é muito sério, né? O eu sou. Ele é tudo para mim e para você. Ele é o ar que respiramos. Ele é os ventos da nossa vida. Ele é aquele que vai julgar os mortos e os vivos. Ele é que tem poder de matar eu e você e jogar nossa alma no inferno. O homem maligno, Satanás, pode até matar a nossa carne. Mas se a gente tiver uma vida com Deus, ele não pode tocar na gente, jogar a gente no inferno. Sabe, igreja, às vezes eu choro quando eu leio a palavra do Senhor, porque ela é tão real, como eu estar falando com você, como eu puxar meu cabelo aqui, ó, é super real. E a gente vê, às vezes, as pessoas debochando das coisas de Deus, sabe? É muito triste. Eu nem vou pedir desculpa porque eu chorei, porque eu sou chorando com as coisas de Deus, tá? Às vezes eu fico meditando assim, eu tô sozinho, eu choro, eu mesmo falo. Porque esse Deus, ele é tremendo. Ele é o eu sou na minha vida e na sua, tá? Ele diz assim, somos sacerdote, então assim, mas Jesus, ele afirma, eu sou mesmo, tá? E aí, quando Jesus afirma, vamos dizer assim, que o Satanás se manifestou. Aí diz assim, 63. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, por que precisamos mais de testemunha? Ele fica indignado, né? Rasgando a sua própria veste, ele ficou em choque, ficou magoado, ficou revoltado. Tá? Tipo assim, como assim? Ele ainda diz que é uma blasfêmia. Ele considerava uma blasfêmia. Jesus afirma, eu sou. Sou, disse Jesus, né? Então, a igreja, quantas pessoas ficam furiosas quando você assume quem você é? Eu sou Nadir Albano, serva do Deus vivo, aquele Deus que me escolheu para uma obra, que me tirou da lamação do pecado, me colocou aqui para estar falando com você hoje. Então, é muito forte, tá? Vocês ouviram a blasfêmia que há, as blasfêmias que acham. Então, ali ele começa a gritar que Jesus estava blasfemando, tá? Quanta gente acha que tá servindo a Deus, tá servindo o próprio Satanás, né? E aí todos julgavam digno de morte. Todos. Julgavam Jesus digno de morte. E no 66, então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam, profetiza. E os guardas o levaram dando-lhe os guardas o levaram dando-lhe tapas. Jesus, ele foi humilhado, foi surrado. Então, assim, eles queriam que... Não, é uma blasfêmia, é uma deformação contra Deus, né? Por quê? Porque eles não conseguiam ver a glória de Deus, né? Então, Caifás, ele se achava ali o Todo-Poderoso, tá? Caifás se achava. Esse Caifás aqui é o próprio Satanás. Então, assim, quantos Caifás tem na minha na tua vida? Fala pra mim, tá? Quantos Caifás, né, nas nossas vidas? Então, é terrível, igreja. É terrível, é terrível, é terrível. Então, a gente fica, assim, abalada com as coisas que a gente vê, tá? Muita falsa testemunha. Servir a Deus não é fácil. Não é. Ainda mais quando você se posiciona, você tem que saber quem é você. Aí pronto, filha, o inferno inteiro se levanta. Tem que ter muita estrutura. Diz assim, e começaram a cuspir nele, dando-lhe murros. Nossa, igreja, nossa, rejeição, gestos, sabe, coisas terríveis, sabe? E vendaram-lhe os olhos, tá? Diz que antigamente eles vendavam os olhos para roubar ali, né? O Messias, Jesus, tipo, sentiu o olfato, então assim, eles falam assim, profetiza quem te bateu, né? Então assim, gente, é coisa terrível. A gente vê a maldade do ser humano. Mas diz também a palavra aqui, Pedro nega Jesus, tá? Diz aqui no 66, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E ela vê quem? Pedro. E aí diz assim, vendo Pedro,
aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Você estava com Jesus, Pedro. Contudo, a palavra diz: contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Então, aquele Pedro, tá? Que diz: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, é aquele mesmo Pedro que nega Jesus. Igreja, isso é muito terrível, tá bom? A gente vê e 68. O que Pedro faz? E quando a criada o viu, disse novamente aos que estavam perto: esse é um deles. De novo ele negou. Pedro negou de novo. Pouco tempo depois que estavam sentados ali perto, disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Por quê? Porque o galileu tinha um sotaque diferente, então eles conheciam o sotaque do galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Então Pedro, ele próprio começa a se amaldiçoar: não, eu não conheço. Quem é esse homem que você está falando? Não conheço. Gente, ele andou com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus, ele viu a transfiguração de Jesus. Né? E o medo tomou conta de Pedro. Igreja, eu e você passamos por situações assim. Não dá, tá? Porque nós somos homens, nós somos falhos. Mas aquele que nos chamou é perfeito. Ele é perfeito. E olha só, no 72. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Se pôs a chorar. E Pedro chora, igreja. Por quê? Porque o galo canta. Então você vê que é algo terrível. Igreja, às vezes a gente tem que entender que nós somos falhos. Tá? Às vezes a gente fala uma coisa, a gente não consegue prosseguir até o fim, porque nós somos fracos. Mas é a misericórdia do Senhor que nos fortalece e nos capacita para prosseguirmos na caminhada. Então, por isso que o Senhor fala: o levantar é do homem, não, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus que levanta a minha e a sua vida. E Pedro precisou passar por essa experiência, para que ele fosse o Pedro de Atos, que é meio falho, de Gálatas ainda, mas aquele Pedro que escreveu o 1º e 2 Pedro, que diz assim: o diabo, nosso adversário, anda ao redor, procurando quem possa tragar com o leão. Ele diz também assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que o seu tempo ele vos exalte. Ele diz também assim: 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós, porque Deus não tem nem prazer que nenhum de nós venha se perder. Esse é o Pedro, que se torna depois um grande homem de Deus. Deus abençoe e fiquem na paz. Tem 1º e 2 Pedro, não esquece de estudar. Se você puder, são cartas pequenas. Deus abençoe e fica na paz. Ô, mãe.